O IBGE divulgou os resultados do censo de 2022. Como nós sabemos, esse censo deveria ter sido realizado em 2020 para manter o padrão de 10 em 10 anos, sempre no ano com final zero. Se você quer saber minhas observações sobre os resultados preliminares do censo e algumas coisas um tanto quanto preocupantes e, ao mesmo tempo, algumas coisas bastante interessantes, bastante curiosas, assista esse vídeo até o final. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Já aproveito de partida e se inscrevam aqui no canal. Coloquem também o sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou fazer um breve comentário aqui a respeito dos números do censo de 2022, mas o objetivo principal é uma análise muito interessante de áreas que estão crescendo velozmente no Brasil. O que tira de todos aqueles ambientalistas, toda aquela geopolítica mundial contra o Brasil, eles realmente vão ter acesso a esses dados, eles vão ficar realmente bastante preocupados. Daqui a pouco até a Greta vai se pronunciar sobre o censo 2022 publicado pelo IBGE. Então vamos aqui a alguns macro números. Como já era esperado, mas não com essa profundidade, a população brasileira está envelhecendo numa velocidade muito alta. A taxa de crescimento aqui populacional está em torno de 0,5% entre um censo e outro, o que é muito baixo, muito baixo. É a menor taxa de crescimento populacional em todos os censos que foram realizados no Brasil. De censo para censo, essa foi a menor taxa. Vocês vejam, como nós não tínhamos a estatística, o levantamento, na verdade, domicílio a domicílio desde 2010, o IBGE fazia projeções com base nos dados que ele tinha. E esse é sempre um problema, porque a interpolação, né, quando você tem toda uma série de pontos e falta um ponto, a interpolação ela é muito precisa. Você pode usar vários métodos dependendo do fenômeno que você tá usando. Então você tem desde as regressões lineares até regressões múltiplas, né? Então a interpolação é muito precisa. Mas a extrapolação, ou seja, você imaginar o que será pontos que você está medindo além daquilo que você mediu, é muito mais complexo. As estimativas do IBGE para a população brasileira em 2022 seria algo em torno de 214 milhões, com base na população brasileira de 190 milhões ali em 2010. Aí já tem gente dizendo, não, aqui em 2010 você extrapolou muito, a população era menor. Então aí já começa, né, aquela que você tentar torturar os números. Então você vai começar a ter que revisar a série toda para trás. Então a série está errada toda para trás, né? O fato é que a população aferida pelo IBGE atingiu 203. Veja a magnitude da diferença. De um projetado de 214, foi atingido 203. E não adianta dizer, porque tem aqueles 4 e pouco por cento que não quis responder. Mas acontece que você acessou aquelas pessoas, então a pessoa não quer responder, então no mínimo você já conta aquela pessoa, tá certo? Ela pode não dizer quantas pessoas tem na família, qual a renda, etc. Tal, mas você já mais ou menos se percebe. Então o entrevistador ele anota isso. Então não é esses 4 e pouco por cento que vai mudar de 203 milhões, o que vai para 204 milhões, né? Seria 204, que é 1 milhão, né? Ficou sem responder, então você considera que não, eu não sei, não, então não, isso não vai funcionar. Isso é bastante preocupante, porque o IBGE vai divulgar agora em algum tempo a pirâmide etária brasileira. E o que vai se perceber é que ela engordou muito
nas idades mais avançadas. Então, o chamado bônus demográfico que a gente deveria atingir ali, por volta de 2045, eu não lembro agora, eu acho que é entre 2040 e 2045, vai se antecipar. Ou seja, a gente vai ter mais pessoas aposentadas, já de idade, tal, do que de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. E veja, o que é problemático nisso? Não existe nenhum país documentado na história do mundo que ficou rico depois de se tornar idoso. Então, isso é um alerta, hein? É um alerta. Então, aqueles caras que estão ali gastando tudo e tal, e acham que depois tem um tempo para ser recuperado, isso não funciona. Você cria patrimônio na juventude, mas não na terceira idade. Então, os países que se tornaram realmente ricos foi na fase do bônus demográfico e não na fase em que ele já era um país envelhecido. Que aí ele vai usufruir da riqueza que ele conseguiu. Vocês não vão me colocar aqui na estatística países nanicos do ponto de vista de área territorial de população. Você não vai me colocar, porque vai aparecer cara colocando a Finlândia, Finlândia, o quê? 5 milhões de habitantes? Aí você tem a Suécia. Puta, Suécia, hein? Suécia, que é o maior ali daqueles 10 milhões de habitantes. Vai me colocar o que? A Dinamarca, a Noruega, tudo ali com essa faixa de 5, 6 milhões de habitantes. Não dá, né? Não dá. Então, qualquer riqueza ali para você dividir para 5, 6, até 10 milhões de habitantes, ó, super bacana. Imagina o desafio da Índia, com 1,4 bilhão de pessoas. E o Brasil, na faixa ali dos países com mais de 200 milhões, ele está ficando para trás. Realmente ele está ficando para trás. Porque ele não conseguiu gerar uma riqueza que possibilite que você passe essa riqueza para 200 milhões de pessoas. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. O que eu vou focar agora aqui com vocês 8 capitais do Brasil, em 12 anos, diminuíram a população. Vocês vejam os dados aí. São aquelas clássicas, né? Com alta violência, pouca possibilidade para os jovens de prosperar. Então, essas cidades estão perdendo população, sem novidade. Mas existe uma série de cidades que estão atraindo muita gente. Não preciso dizer que são as cidades que estão ligadas ao agronegócio. Então, no centro-oeste, no norte do país, essas cidades estão crescendo muito. E também as cidades ligadas à atividade de minério. Então, olha, vejam que ironia, né? No momento em que se bloqueia a exploração na margem equatorial de petróleo, na Guiânia, o pessoal está, na Guiânia os caras estão correndo atrás para explorar petróleo. No Amapá, um estado pobre daquele, né, poderia receber os royalties e tal de uma empresa nacional, líder mundial de exploração, e aí por uma questão ideológica, não. O Amapá tem que continuar pobre. Vão catar açaí, vão plantar mandioca, literalmente. Vai lá, planta mandioca, abraça a árvore. É isso que esse pessoal, essas ONGs fofas europeias e tal, estão fazendo com a população ali do Amapá e também do Pará. O Pará com 1,25 milhão de quilômetros quadrados. Quando o europeu ele toma consciência do tamanho do estado do Pará, que é o segundo do Brasil, ele realmente fala assim, não é possível que esses caras tenham um estado com 1,25 milhão de quilômetros quadrados, com a riqueza que tem no Pará. Tem costa, ele tem capacidade de escoar a produção, tem minério, tem capacidade tal, de produção agrícola, do agronegócio e tal. Não é possível. Eu tenho que frear esses caras. Só um estado desse brasileiro é maior do que vários estados, vários países reunidos da própria Europa. Por isso que a maior parte dessas ONGs estão ali no Pará. Por isso que eles pagam ali, tem jornalista ali, aquelas cidades, Altamira e tal,
só fazendo matérias contra o próprio Brasil. Então vejam que interessante, é exatamente no Pará que o IBGE identificou que a cidade, em termos percentuais de população, que teve o maior crescimento é Canaã, olha que nome sugestivo, Canaã dos Carajás, município ao sul de Belém, eh, uns 770 quilômetros ao sul de Belém do Pará. A população de 26.700 habitantes, em 2010, saltou para 77 mil. Né? Então foi a cidade que, em termos percentuais, teve maior crescimento. E as pessoas foram para lá para trabalhar com carteira assinada. Então, a Vale do Rio Doce, e olha que interessante, hein? A Vale do Rio Doce já privatizada e tal, não é aquela empresa estatal, né? Não, Vale do Rio Doce e tal, é a maior empregadora, tem ali 13% do município, que é um município grande, em Canaã, lá dos Carajás, explorando cobre e outros minerais na mina. E isso fez com que, evidentemente, que na exploração mineral, o município tem os royalties, tem que ficar lá um percentual poupudo do resultado da mineração. Não é à toa que os índios canadenses nas minas de potássio estão muito bem, obrigado, né? Mas os índios brasileiros não. Os índios brasileiros têm que ficar ali realmente naquela penúria e tal, porque não é permitido isso nas terras indígenas, não é permitido. Então vai lá caçar tamanduá, é, capivara, essa coisa toda, vai viver da pesca. É isso que eles estão jogando, essas populações. Né? Todo mundo fofo, né? Todo mundo lindo, né? Maravilhoso. Eles, como é que se diz? Tem um Sting, né? Quase não, aquele tal, e daí o pessoal continua pobre, porque tem que ter um cara do rock que tem que ensinar para o Brasil como é que a gente cuida. Realmente é um desastre. É um desastre. Então, a, o número de empregos só da Vale do Rio Doce chega a quase 5 mil pessoas. Aí vocês imaginam a cadeia, né? Essas pessoas que geram renda, que montam, que compram alguma coisa, que querem construir uma casa, e por sua vez, então, aquela pessoa que você contratou para construir sua casa. Então, a geração de valor que uma atividade dessa para uma cidade. E depois eu fui pesquisando em várias cidades ali do Centro-Oeste, em Goiás, Mato Grosso, as cidades que mais cresceram em termos de população são aquelas que estão expandindo o agronegócio. Então, agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto, vou tratar disso em outros vídeos mais detalhados, mas o que fica é isso. Né? Inclusive, já peço mais uma vez para se inscrever aqui no canal. O que fica é que o Brasil tem sim que explorar tudo aquilo que estiver ao seu alcance do ponto de vista de reservas agrícolas, minerais, agropecuárias, e não deixar ser simplesmente entubado por esse pessoal fofo, que seria o novo neocolonialismo, né, que a Europa já fez várias vezes, né, com as antigas colônias, depois ele restringindo o crescimento dessas áreas. Então, parabéns ali para Canaã, né? Canaã dos Carajás, né? E para todo aquele pessoal do Pará que está mostrando que aqui não é terra invadida, não é exploração ilegal, a Vale tem as suas licenças ambientais, e isso poderia ser feito em vários outros estados ali do norte do Brasil.